Então, infelizmente, para quem não tem o conhecimento da palavra de Deus, ele vai ter que comer o que os outros dão, certo? É claro que a gente tem que ter cuidado, saber usar o nosso conhecimento sem não nos tornar pessoas difíceis de convivência. Agora, o conhecimento ele é essencial. Cada um sabe, cada um dá o valor ao conhecimento segundo aquilo que ele atribui ao conhecimento. Tá mas será que essas pessoas tudo são bestas? Não sei, mas para comer capim Para comer capim não tem outra explicação. Comer capim só sou besta, viu? Porque eu não vejo outra explicação. Não sei se vocês têm. Porque para comer capim tem que ser muito idiota. Matruz é bom para antibiótico, matruz, mas capim. Aí, para mim, o único adjetivo que eu vejo é esse, é besta, né? Bem, é ignorância. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, é ignorância. Aí tem que comer capim mesmo. E outras coisas que a gente faz, não é isso? A gente faz, muita coisa por ignorância, não tem conhecimento, fica aí, né, fazendo um monte de absurdo. Todos nós fazemos, em maior ou menor medida, porque não tem conhecimento. Gente, se todo mundo tivesse conhecimento de Deus, a religião acabava. E a igreja permaneceria. Sabe, eu não vou mais não. Eu estava uma quarta-feira na série civil, o pastor de São Paulo, lá do Belém. Ele fez uma pregação, depois chamou o povo lá para ir na rua, o povo não quis ir. Não foi não. Ele começou, quem não vem para cá, está tudo no calabouço. Na série. Tem que apelar, né? Na série. Ele falou, quem não vem aqui para frente, vai ficar todo mundo no calabouço, e não vai receber a graça. Então é a mesma coisa. Se eu tivesse não falar, mas quem vai ficar você aqui? Às vezes ele já está no calabouço e que os outros já se calam, né? Como vocês sabem, eu não sei. Pronto, para nós fechar. E tem que fechar mesmo, que eu ainda quero. Foram comer capim. Sim. Os outros foram comer capim. O pastor chegou lá e disse: quem não fosse lá na frente, ia ficar tudo no calabouço, não receber a graça. Não é a mesma coisa? Olha, a gente tem que olhar cada coisa dentro do seu lugar. A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. A gente não pode julgar, cada ambiente é um ambiente, cada povo é um povo, cada pessoa. A gente não pode julgar, uma coisa é brincar, outra coisa é coisa séria, entendeu? A gente discutiu, inclusive, aqui no grupo de estudo, que também, na finalizar a semana que vem, a gente discutiu o seguinte, que tem pessoas que são usadas por Deus e tem pessoas que querem usar Deus a todo custo. A gente percebe quando alguém quer usar Deus. Aí começa a apelar para a igreja e tal e que, começa a querer que a igreja sinta poder de Deus a todo custo, que a igreja venha orar, que a igreja venha para frente, que a igreja entre em comunhão, que faça paz com os irmãos, é querer usar Deus. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Então a gente tem que saber, eu não estava lá, não sei, nem sou Deus, para dizer, aí é Deus que vai julgar. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente tem que ter muito cuidado com cada ambiente que a gente vai, a gente tem que ter o Espírito de Deus para discernir. E ao extremo de um grupo se tornar tão, vamos dizer assim, se tornar tão, não é a palavra frio, é possível que um grupo se torne tão insensível à voz de Deus, que mesmo Deus usando alguém de verdade, ele não dê a mínima. Deus está falando, não é Deus não vou não. Não estou dizendo que seja o caso lá. E há também o outro extremo, né? De alguém que está querendo usar Deus e a igreja está percebendo que de Deus não tem nada. E aí ninguém também vai. Então, não sei o caso. Aí, quem é eu para estar julgando? Certo é que a Bíblia diz que a gente perece por não ter conhecimento. E a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus na vida para discernir uma coisa da outra, certo? Então nenhum dos dois pode julgar, nenhum dos dois. Eu não vou julgar ninguém. Eu só sei que eu não como capim e nem vou na enxurrada de ninguém que está mandando ele para lá e para cá. Eu que não como capim, ele não. Eu tenho livre arbítrio. Deus não me obriga nem a comer capim e nem para roda nenhuma. Eu faço as coisas dentro daquilo que eu achar que eu fazer. A gente pode até fazer, às vezes, consideração comer capim, mas Deus não manda isso. Bem, vamos tentar aqui. E a última é se fechar a janela, que está entrando por causa daqui, né? Mais da luz. Bem, o outro verso, só vou ler para. Vamos ler o outro verso. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Aquilo que eu falei, é bom que sempre antes da honra deve vir a humildade, não é isso? E a sabedoria deve fazer as pessoas humildes. Aí vou ler o texto para a gente ver alguma coisa que seja interessante aqui. O conhecimento é luz da direção, mas devemos ter sabedoria para usarmos o conhecimento adquirido. Lembrando vocês, eu não sei se eu coloquei aqui,
Mas sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento, viu, gente? Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Conhecimento você adquire em livro, sabedoria você não adquire em livro. Sabedoria é algo que você produz de dentro para fora. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm sabedoria, inclusive para saber o que fazer com o conhecimento. Então, o que vocês têm adquirido aqui é conhecimento. Se vocês adquiriram sabedoria, aí é entre vocês e Deus. Se vocês têm de Deus sabedoria para usar o conhecimento, aí é cada um que vai ser. Então, tem pessoas que têm conhecimento e tem pessoas que têm conhecimento e sabedoria. E o conhecimento vem de onde? O sábio é quem produz conhecimento. Então, o sábio produz conhecimento e é aqueles que pegam o conhecimento pronto e dá uma de sábio, mas não passa de sabido. Sabido é aquela pessoa que tem muito conhecimento e dá uma de sábio, mas é sabido. Mas se você colocar ele fora de uma situação que ele ainda não teve contato, ele não sai nada. Por quê? Porque ele não tem sabedoria, ele tem só conhecimento. Então, aí na introdução eu coloquei exatamente isso. Olha, devemos ter sabedoria para usarmos o conhecimento adquirido. Um outro parágrafo. À medida que adquirimos conhecimento, aumenta a nossa responsabilidade e o nosso sofrimento. Olha, conhecimento traz responsabilidade, e a Bíblia diz, e a própria Bíblia diz isso, entendeu? Que Deus vai cobrar de cada um segundo aquilo que recebeu. A Bíblia diz, olha, vocês todos não quereis, todos vós ser mestres, porque dos mestres será o que? Cobrado mais. Então, à medida que você recebe, Deus vai te cobrar a medida daquilo que você recebeu. Não pense que Deus vai cobrar menos de vocês do que de alguém que não participou de uma aula do discipulado. Não pense. De vocês, Deus cobrará bem menos, viu, não? Deus vai cobrar bem mais de você do que alguém que não veio aqui tomar aula do discipulado. Então, a cobrança para vocês é maior, porque foi dado mais. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, conhecimento traz responsabilidade e conhecimento traz sofrimento. Porque é uma tese que eu defendo, que conhecimento traz sofrimento. Olha, não é que você deva ser ignorante, mas as pessoas ignorantes sofrem menos. Porque ela não tem conhecimento da realidade, está tudo feliz, entendeu? Imagine vocês se um boi soubesse que ele ia morrer. Esse boi ia entrar em parafuso, ia entrar em depressão e morrer antes do tempo. Porque o boi não tem conhecimento, então ele não sofre. Uma criança, por exemplo, ela não sofre muito porque criança não tem expectativa. Criança vive um instante. Criança não fica planejando, tal dia eu vou fazer. Não, ela não planeja, ela não tem coisa, ela só conhece o mundo da criança é o aqui e agora. Quando ela vai virando maiorzinha, pré-adolescente, aí começa o sofrimento, porque começa a ter conhecimento de mundo, expectativa e tal e que. Então, gente, quando você não tem conhecimento, você sofre muito, por quê? Porque pela falta de conhecimento, você não espera muito dos outros. Você não espera muito de outra pessoa, você não cobra. Por exemplo, um crente ignorante no sentido do conhecimento da palavra, ignorante tudo, ele, coitado, ele está seguindo cegamente o pastor, tudo para ele é só felicidade, entendeu? Ô irmão, faz isso, ele faz isso. Por que hoje a igreja ficou difícil trabalhar com ele? Porque o povo ficou sabido. O povo ficou sabido, não come mais nada de pastor, não come mais nada de liderança, porque está todo mundo sabido hoje, só não está sábio. Porque sábio manteria, né, a obediência, o temor, o respeito. Mas o povo ficou sabido, então quando fica sabido, fica mais difícil de dominar, quando o povo fica sabido. Então o conhecimento, ele traz sofrimento. Por que traz sofrimento? Vou dar um exemplo claro. Você vem aqui para o discipulado e houve uma lição maravilhosa que o crente tem que andar assim, que a igreja tem que ser isso. Aí quando tu vai ver o dia da igreja, não é nada daquilo. Aí tu começa a sofrer. Você mais não aprendi, a palavra está dizendo que tem que ser assim. Eu vejo que essa igreja não tem amor, que esse pastor não aplica o dinheiro na igreja, está aqui. Aí tu começa, pensa o sofrimento. Eu tenho certeza que hoje, em relação a alguns temas, algumas questões, tenho certeza que vocês sofrem mais hoje. Pelo menos eu sofro mais. Cada aula que eu dou, meu sofrimento aumenta, a minha cruz aumenta, porque você sofre mais. Você descobre que a igreja deveria ser assim, mas não é. Você descobre que o dízimo, por exemplo, é para ter manutenção na casa de Deus. E a casa de Deus não é só a casa do pastor, é a casa dos irmãozinhos também, dos empregados. Entendeu? Aí você começa a descobrir, aí você começa o que? A sofrer. Agora,
A ideia dessa lição é você conviver com o conhecimento. Como saber que o certo é isso, mas que o certo na prática não acontece, e eu manter ali dando a minha parcela de contribuição. Porque se está ruim comigo, que tem um pouco de conhecimento e posso ajudar um outro, pior se eu sair e deixar a mercê dos mercenários, a mercê dos lobos, a mercê daqueles que querem realmente dominar a mente dos ignorantes. Está entendendo? Então, o nosso papel, o conhecimento traz sofrimento, traz. Porque você vai ver muita coisa e você não pode fazer nada. E você vai sofrer com isso. Porém, você tem que saber conviver com o conhecimento, mas saber também que esse conhecimento que você adquiriu, Deus deu a você, porque vai ter pessoas que você vai poder ajudar. Você ajuda um aqui, ajuda outro ali, entendeu? Pensa que não, pessoas não estão sendo edificadas, e esses discípulos que você está fazendo vai formar outros discípulos. E quem sabe um dia não acontece um milagre na religião e tu tem a oportunidade também de dar uma opiniãozinha de vez em quando, entendeu? Para fazer alguma coisa melhor. Mas o certo é isso. Então, conhecimento, grave isso. Conhecimento traz sofrimento, e eu espero que o sofrimento não seja maior do que o conhecimento, a sabedoria de vocês para permanecer na igreja, congregando, ajudando, dando sua parcela de contribuição. Gente, se vocês quiserem rodar as cadeiras para lá, que sai debaixo da lâmpada, aí melhora aí a questão dos visores. Olha aqui, ó, fica assim de lado para lá. Aí melhora mais aí, ó. Porque aí melhora mais. Bem, gente, vamos correr aqui porque eu não sei nem se vai dar tempo muita coisa. Bem, vou passar isso para cá para centralizar. Bem, então, foi entendido aí, né? O conhecimento traz responsabilidade e aumenta também o nosso sofrimento. Passam aí, por que aumenta o nosso sofrimento? Aí eu venho explicando. Passamos a enxergar mais e melhor. Não é isso? Tinha coisa que você convivia e nem te incomodava. Agora, uma vez, gente, tem mais uma coisa, olha. Uma vez que os seus olhos foram abertos, já era. Não tem como você ignorar mais. Não é assim que acontece? Porque antes você via, nem mais agora. Se foi aberto o olho, não tem como fechar mais, não tem como voltar. O conhecimento, uma vez ativado, esse conhecimento, os seus olhos sempre vai procurar e não tem para onde correr. É saber conviver, né? É o preço, né? É o preço que você tem a pagar. Então, passamos a enxergar mais e melhor. Aí eu coloquei um adágio popular: aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Você vê algo, aí já te incomoda. Por quê? Seu olho viu, seu olho foi aberto. Eu estou falando no olho, nessa olho, aqui é olho físico, mas estou falando no olho no sentido mais espiritual, no sentido geral. Você passou a enxergar uma coisa, é claro que aquilo vai te atingir, aquilo vai te incomodar, vai te trazer sofrimento. E como vai trazer? Porque o teu olho passou a enxergar. O ignorante é simples e não sofre tanto por não conhecer a verdade das coisas em sentido mais radical. Uma pessoa ignorante, ele não sofre muito porque ele não conhece o que está por trás das coisas, o que está por trás daquele gesto aparente de amor, aquela risadinha de amor. Mas eu amo vocês, irmãos, como vocês é bom para mim, entendeu? Vocês são uma bênção, meus irmãos. E o dedo coçando. Então o ignorante não consegue ver o dedo coçando, só consegue ver as palavras. Que eu amo, como eu amo essa igreja, eu amo a obra de Deus, Deus me chamou para essa obra, eu me entrego por essa obra, entendeu? Mas o ignorante não consegue ver isso. Mas quem tem os olhos abertos já passa a enxergar. E é difícil conviver com isso, muito difícil. Bem, então o ignorante é simples e não sofre tanto por não conhecer a verdade das coisas em sentido mais radical. Muitos conhecem a realidade, mas desconhecem a verdade das coisas. Chama a atenção. Há diferença entre realidade e verdade, sim ou não? Qual é a diferença? A realidade nem sempre está dentro da verdade, porque às vezes a pessoa vive uma mentira. E o que é a realidade? Sim, é a realidade, não tem diferença. Real é a coisa.
Real é o que é verdade. E o que é a realidade? Aquele que se É o vê. visível. Oi? É o visível. Então a realidade é o seguinte, olha, realidade é aquilo que você vê sem uma investigação profunda. Então, por exemplo, a realidade nossa aqui é que todos nós somos pessoas de Deus, homens que estão, mulheres que estão buscando a Deus, conhecimento, comprometidos com Deus, um monte de santo nessa sala. É a realidade. Agora, se isso é a verdade, aí... Entendeu? A realidade é que o irmão Zacarias é uma bênção, um irmão abençoado. Essa é a realidade. Agora, a verdade só Deus sabe. Entendeu a diferença? Então, as pessoas simples, ignorantes, conhecem a realidade das coisas, mas não conhecem a verdade. Por exemplo, muitos conhecem a realidade do Salmo 23. O Senhor, pastor, mas conhece a verdade do Salmo 23, o Senhor... Não, aí... Entendeu a diferença? Então, geralmente, a maioria das pessoas só conhece a realidade das coisas. Conhece a realidade da escola, a realidade do país, a realidade, nós somos uma potência. A realidade que Dilma passou para a gente já estava quase virando primeiro mundo. Todo mundo estava achando que a gente ia virar americano daqui uns dias. Aí quando foi ver a verdade, a gente está mais sujo, coitado. Lá embaixo. Agora já tem, se não, Deus não tem misericórdia, a gente vai para o quarto mundo agora. Em vez de chegar no primeiro, nossa verdade é que a gente não está nada bom. Mas a realidade, o Brasil estava emprestando dinheiro para fora, né? Prestando dinheiro, bolsa para não sei quem, bolsa para todo mundo, deu dinheiro para tanto canto. E agora quem vai pagar a conta agora? Aposentado, trabalhador, vai aposentar agora com 100 anos, não é isso? Essa é a verdade do Brasil, mas a realidade que passaram para a gente foi outra. Então essa é a diferença entre realidade e verdade. Então a maioria dos cristãos, a maioria dos crentes só conhece a realidade da igreja. Aí eu lembro que alguém falou aqui, né, algum comentário, não para ninguém lembrar o nome do santo. Poxa, mas aqui tem isso? Coitado, só conhece a realidade. Achando que na igreja todo mundo é um amor roxo, é tudo uns anjinhos, só falta a luzinha aqui, católica da cabeça, aquela coisinha, entendeu? A auréola na cabeça. Não, você só conhece a realidade. Começa a andar, por exemplo, vocês conhecem a realidade minha. Sami não conhece a sua realidade, ela já conhece um pouco a verdade, porque eu sou pai dela. Ela vai ver se eu sou tão santo assim como eu tento aparentar. Se eu sou esse homem de Deus tanto, porque ela, minha esposa, conhece mais a verdade. Você só conhece o Zacarias de igreja. Aqui é fácil ser santo, é fácil impressionar todo mundo, certo? Então, essa é a diferença. Voltando ao texto. Ó, o maior desafio está no terceiro parágrafo aí. O maior desafio posto àqueles que adquirem o conhecimento é saber usá-lo no tempo e no lugar certo. A gente tem tempo para tudo. A verdade, não é por ser verdade, tu pode falar em qualquer momento, a qualquer hora, tem um momento. Não pode falar é a mentira, mas a verdade tem um lugar, o momento certo de falar a verdade. Tem momento que você está com a verdade, falou fora do momento e aquela verdade não vai servir para nada. Pelo contrário, ela pode te prejudicar. Não estou falando de mentir, não. Estou falando que há um momento para tudo, há um tempo para tudo. Há um momento que você vai ter a oportunidade de falar com o irmão, o que é o correto, falar até com a liderança, entendeu? Mas há momento para tudo. Não é eu chegar no momento que o cara está querendo envergonhar os outros, não, mas não é assim não, o senhor está errado, pastor, porque tem que não é isso. Há momento para que a gente tem que saber quando usar, entendeu? A verdade, entendeu? O momento certo. Entenda, gente, quando eu falo de verdade aqui, não é alguém chegar e perguntar para você o que você acha que eu conto, falar mentira, não é isso que eu estou falando, não. Porque às vezes a gente quer tomar algumas atitudes que tem que ser tomada, mas tem que ser tomada com sabedoria. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Então tem um momento certo, um lugar certo, a maneira certa de você falar aquilo que você tem que falar. Deve falar? Deve sim, mas tem que ter sabedoria, é isso, para fazer isso no tempo certo. Então há tempo e lugar certo. O nosso conhecimento... Existe um momento, existe hora que a mentira encaixa talvez bem melhor. Não, a mentira não cabe em canto nenhum. Mentira é mentira. Mentira é mentira, acabou. Não. Aí é papo do diabo. Mentira é mentira e acabou. Não tem base bíblica. Não tem base de mentira. Eu minto, mas mentira é do diabo. Quando eu estou mentindo, eu estou emprestando a boca pro diabo. A gente não pode, né, amenizar. É verdade, mentira é mentira e acabou. E Pedro se escapou por quê? E Deus apoiou a mentira? Você é um deles. Não conheço esse homem. Já existe aí dentro daqueles que defendem, inclusive dentro que já aproximam do campo da teologia, a chamada mentira branca. Que é essa mentira de Pedro, a mentira de Abraão, a mentira branca.
Então a mentira preta é discriminação, né? A mentira preta não pode, mas a branca pode, né? Que é para salvar a pele. Mas mentira é mentira e acabou. Dependendo do contexto, mentira é mentira. Mas diz que tu tem um tal de uma ira santa? Ira, quem fala que tem ira santa? Não sabem disso não, ira santa. Ira, coisa ira nunca foi santa. Ira, entendeu? A ira altera o normal de uma pessoa. Bem, então a gente deve fazer as coisas no lugar certo e no tempo certo. Olha, o nosso conhecimento não deve, olha, isso aqui é interessante, olha. O nosso conhecimento não deve nos tornar pessoas de difícil convivência. Gente, tem pessoas que quando ela adquire uma besteirinha de conhecimento se torna insuportável. Tem gente que torna insuportável. Ele compra logo uma pasta de todo tamanho, entendeu? Um paletó todo durinho, ele já olha diferente, já vira outra coisa. Na verdade, o conhecimento, ele estraga. Poucas pessoas sabem conviver com o conhecimento. É como o poder. Você quer saber que é uma pessoa, dê poder para ele, que ele já coloca as unhas do lado de fora. Então tem pessoas que tornam insuportável. Ele já acha que é alguma coisa porque adquiriu um pouquinho de conhecimento. Imagina se adquirisse muito, entendeu? Por isso que Deus não dá asa à cobra, entendeu? Não sabe quando dá, que se desse, cortava as pernas, era cega para ver. Então nada, Ivete, não é para Ivete, que Ivete tem uns problemas bonitos, entendeu? Deus não dá asa à cobra. Não é voar mesmo, mas tem outra. Porque tem um que fala que quando dá asa é uma coisa lá, mas não importa. Bem, então. Assim, formiga que não quer se perder que criar. Bem, então olha o que tem aqui, ó. O nosso conhecimento não deve nos tornar pessoas de difícil convivência. Não podemos nos tornar alienados, no caso, mas, ou seja, não podemos nos tornar alienados. Seja, temos que ter conhecimento, não devemos ser alienados. Tem que buscar conhecer. Alienado é pessoa ignorante. Então, ou seja, não podemos nos tornar alienados, mas também não podemos nos tornar insuportáveis. Você não pode ser uma pessoa ignorante, mas também não pode ser, por ter adquirido conhecimento, né, se tornar uma pessoa insuportável, né, difícil de conviver. Em todos os âmbitos, aí já é o penúltimo parágrafo, em todos os âmbitos o conhecimento enfrentará resistência. Isso aqui eu falo com propriedade. Vocês pensam que é só de religião? Não, em todo lugar. Na universidade, em todo canto. Eu participo de um grupo na universidade já tem mais de um ano, um grupo de pesquisa. É um grupo com um professor super capacitado. O camarada é doutor em filosofia, tem livros escritos, é um cara respeitado aqui e fora do Brasil. Tem artigos escritos fora do Brasil, um cara muito bom. Ele mora lá de Pernambuco, veio aqui para a universidade. Um grupo de pesquisa que, pela a capacidade do camarada, era para estar super lotado. Sabe quantos membros tem o grupo? É eu, ele mais 3 ou 4 colegas. Mas membros fiel do grupo mesmo é eu e mais 3. Aí um doutor, o camarada poderia estar com orgulho, né, lá em cima. O cara é doutor, super capacitado, entendeu? Professor lá da UESB, aí senta eu, ele mais 3, de 2h40 da tarde até umas 5h30, 15 para 6. 6 horas da noite, só 4 pessoas estudando. Então mostra que o conhecimento sempre ele vai ser algo para pouco, sempre vai ter resistência, certo? E não olhando que o próprio conhecimento, na próprio dia a dia da universidade, aquele aluno que sobressai no conhecimento, ele compra briga com o colega e com os professores. Porque nem todos aceitam ser questionado, aceitam ser colocado no canto da parede. E eu gosto de ser aluno, viu, gente? Eu gosto. Gosto de ser aluno, porque aí eu realizo, entendeu? Então a gente tem que estar atento a isso. Então, em todos os âmbitos, o conhecimento enfrentará resistência. E no âmbito religioso, parece que a coisa é bem mais séria. No âmbito religioso, a coisa é bem mais séria. Ou seja, se você começar a querer a sobressair demais num ambiente onde a ignorância prevalece, você vai ter que escolher seu lugar, entendeu? Vai ter que escolher com todas as letras qual é o seu lugar. De aula, você veio que seu aluno participar? Eu faço questão, minhas aulas é como eu dou, minhas aulas é com perguntas. Só sei dar aula perguntando. Então, já que os alunos perguntam, eu pergunto para eles. E isso aqui, fulano, não sei isso aqui, fulano. A primeira dia de apresentação, vocês não precisam concordar comigo em nada. Eu sou um professor de português que eu não tenho cara de professor de português, porque eu não gosto de nada de formalidade.
Nada disso. Então minhas aulas já começam a dizer, vocês podem discordar de mim, fica à vontade, não fico com raiva. E quando tem um aluno que dá a testa de discordar, é que eu gosto, que aí a aula fica interessante, entendeu? A gente pode debater, discutir. Não, professor, não, por que tu não concorda? Aí vai as perguntas, até ele ficar quieto. Bem, mas eu faço questão que pergunte, eu faço questão. Bem, então voltando a essa aula. O cristianismo, aqui eu tenho que contar. A Maria discorda. Tu aceitava que o meu questionasse? Eu queria, pelo contrário, se eu fosse um pastor, eu tornava minha igreja uma igreja questionadora. A primeira coisa que eu fazia era isso aqui, ó, dar aula para a igreja toda. A aula mesmo, eles tinham que ensinar a Bíblia, aprender a Bíblia e todo mundo ia ser crítico. Se eu fosse pastor da igreja, eu transformava a igreja numa escola. A igreja ia virar escola, entendeu? Só ensino só. Faria isso. Mas isso nunca vai acontecer. Bem, o cristianismo, vamos ler aqui, olha. O cristianismo de Cristo, aqui estou falando do cristianismo de Cristo, o evangelho, certo? Vocês sabem que Jesus não era cristão, né? Sabia disso que Jesus não era cristão? Jesus não era cristão, porque ele é o próprio Cristo, então ele não era cristão. Ele é o próprio Deus, então ele não precisava acreditar em ninguém que ele era o próprio Deus. Estou falando de cristianismo, que é o termo mais adequado, né? Então o cristianismo verdadeiro, o evangelho de Cristo, o cristianismo de Cristo, é de esclarecimento. Ou seja, Jesus não quis ninguém ignorante. Essa ideia de que o povo não conhecer a verdade, isso é coisa de religião. Porque no dia que o povo conhecer, ficar esclarecido, eles perdem o domínio. Jesus, pelo contrário, Jesus não queria ninguém que seguisse ele inocente, ignorante. Jesus esclarecia o povo, falou, agora vocês, se quiserem me seguir, segue, ó. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, entendeu? Seguir a minha cruz, não, se vocês quiserem, isso aí. É só o que eu tenho a oferecer. Se alguém quiser, ninguém estava seguindo a Jesus enganado. Jesus trouxe um evangelho do esclarecimento. Agora a religião, sim, ela sobrevive da ignorância. Bem, então, o cristianismo de Cristo é de esclarecimento, mas isso não comporta muito bem na religião, que sobrevive geralmente de um considerável grau de ignorância por parte de seus adeptos. Lembrando que Jesus não tem adeptos, Jesus tem filhos, né? Membros. Essa ideia de adepto. E também Jesus não tem, na visão da igreja católica. Você sabia que a igreja católica tem fiéis, né? Esse termo não é usado, né, no evangelho, não é usado. Os fiéis da igreja católica, os fiéis estão lá cedo, né? Ali a reza, a missa. Não. Que a ideia de fiel não é fiel no contexto bíblico. Ali fiel é aquela pessoa que segue, né? É fiel mesmo, que chova ou faça o sol, o que o padre falar está ali porque deve e é. São fiéis no sentido pejorativo. Então, nesse sentido pejorativo, Jesus não quer fiel nesse sentido. O fiel que Jesus quer é pessoas que foram esclarecidas pelo evangelho e que querem livremente seguir a ele. E não aquele fiel tipo um jumento que você coloca um negócio aqui para nada distrair, né? Diz que coloca aquilo na frente do, como é que é? Da mula, para ele não ver nada do lado, para não distrair, né? Então ele fica só ali, ele só enxerga só ali à frente, ó, tá mandando para frente, então ele vai. Então Jesus não quer esse tipo de fiel. Mas eu penso que ele carrega. Faz sentido. Jesus sente. Pois é. Oi. Gente, olha, eu ainda preciso fazer a síntese aqui de tudo. Nós estamos falando aqui de conhecimento. Eu aprendi. Eu passei quase 30 anos por conversa. O que eu sentia nos irmãos, eles falavam, pô, irmão, eu tenho vontade de perguntar isso, mas tenho vergonha. Eu tenho vontade de perguntar isso, mas tenho vergonha. E usando os passos e inovação, e eles não tiram a dúvida deles, fica aí. Tem que criar um ambiente para isso, mas quem é que quer? A quem interessa um povo esclarecido a não ser para Deus? Interessa a religião um povo esclarecido? Claro que não. Eu sempre costumo dizer, olha, no dia que a igreja, religião, organização tornar o povo esclarecido, a maioria da liderança vai ser reprovada. No dia que o povo ficar esclarecido, a maioria daqueles que estão no poder, eles vão ser naturalmente reprovados, eles vão perder a posição deles, porque à luz da Bíblia, a maioria já estão reprovados há muito tempo. No dia que ele ensinar, por que eles não ensinam a palavra na verdade como deve ser? Porque a própria palavra reprovaria a atitude da... Sempre tem o remanescente, viu gente?
Sempre tem aqueles que são verdadeiros, a gente sabe que existe, mas a maioria seriam reprovados. Então, a quem é interessante ter um povo esclarecido? A ninguém, só a Deus, né? Uma vez Vamos aqui, que eu tenho que terminar aqui. Deixa o exemplo para depois. Eu vi um pregando lá na congregação, e aí ele disse uma coisa que não era aquilo. Aí eu sentado ao lado do irmão, assim, isso aí não sei, não é verdade. Ele falou assim, você sabe de nada, rapaz? Quem está falando lá é o pastor. Eu disse, eu vou lhe provar, biblicamente, que isso aí não é verdade. Só para nós dois aqui. Ele não adianta você discutir não, moço. Você chegou agora na igreja, o pastor é veterano. Eu só estou treinando aí. Algo ele diz que tentação era pecado. Eu disse, tá bom, vamos aqui. Aí depois que eu comecei a provar, parece que rapaz, não é mesmo não. Tem tanta coisa aí que você for para a Bíblia que isso aí é o mínimo. Bem, então, onde é que eu estava? Então, o cristianismo de Cristo é esclarecimento, mas isso, como falei, não se comporta bem com a religião. O último parágrafo. Devemos saber conviver com o conhecimento que temos, nos tornar pontos de referência, mas não tornar impossível a nossa convivência em qualquer grupo, seja ele religioso ou não. Gente, se você quer viver e faz parte da natureza do homem como um ser social, você tem que aprender a conviver em cada grupo. Se é um lugar que não tem espaço para o debate, se você quer ficar lá, cala a boca, senão vai procurar outro, entendeu? Se é que tu vai achar algum, entendeu? Mas você tem que saber conviver, porque senão tu não vai caçar lugar para conviver, nem no trabalho, nem até na casa, até a mulher não vai te suportar, nem o marido vai te suportar. Então tem que saber conviver, né? Se houver espaço para o diálogo, para a conversa, bem. Não houver, fazer o que, né? Gente, é o seguinte. Aqui a gente... Ó, ainda tem outra folha de síntese aqui, ó. Estava escondido aqui. Deixa eu ver para quem doença. Tem que ser para alguém que quase não tem o material. Seria para quem gosta de ler, Jorge, pelo jeito, não gosta de ler, não. Para quem? Ivete. Dá para Ivete. Não, mas aí é uma síntese, coisa bem pequena. E está na revista toda, eu vou fazer o manual completo. Todas as lições vão estar negociadas. Bem, gente, é o seguinte, olha. Esse material aqui é só uma síntese de todas as lições, fazendo um comentário geralzão das lições que nós vimos durante o tempo aqui. Eu quero não deter assim muito, mas só um pouco na primeira lição, que para mim é o que nos diz mais respeito, que a lição é discipulado, né? A própria importância do discipulado. Essa lição diz o seguinte, olha, tem um texto que nós já lemos antes, a introdução. Ser discípulo de Cristo é um grande privilégio para aqueles que almejam uma vida abundante. Seguir a Cristo é muito mais do que estar filiado a um grupo religioso. Então, seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, é muito mais do que estar filiado a um grupo religioso. É perseguir um padrão de vida cujas regras de conduta moral não se alia ao mero convencionismo, mas ao desejo de expressar o verdadeiro valor da mensagem divina em nós. Em resumo, ser discípulo de Jesus não é ser religioso, é reproduzir a imagem de Cristo na nossa vida. É você querer imitar, ser igual a Jesus. Porque muitos podem pensar que está numa igreja que é discípulo de Jesus. Muitos podem, por exemplo, como eu costumo dizer, ter tido um encontro com religião, mas nunca ter tido um encontro com Jesus. Então uma coisa é você ser discípulo de Jesus, outra coisa é você ser assembleiano, é ser batista, é ser qualquer coisa. Então o mais importante é ter um encontro com Cristo, que é ser discípulo. Aí vem uma pergunta, o que é discipulado? Discipulado vem do latim discipulatus, que quer dizer aprendizado. Então discipulado é aprendizado. E o que é discípulo? Discípulo significa seguidor, aquele que aprende. Então, discipulado são vínculos íntimos, sólidos e entranháveis entre duas pessoas, o discipulador e o discípulo. O cerne do discipulado são vínculos fortes entre alguém com o coração aberto para aprender as verdades de Deus e o discipulador aprovado por Deus.
Isso envolve compromisso e submissão. Discipulado envolve compromisso e submissão. Entrar no padrão do discipulado é entrar no estilo de vida de Jesus. Somos convidados a viver uma vida de despojamento. Ninguém pode tornar discípulo se não tiver a fim de despojar da sua maneira de pensar, despojar da sua religiosidade, dos seus caprichos. É necessário que você despoje, que você fica, no caso, abra mão, vamos dizer assim, desses conceitos. Negando-nos a nós mesmos e diariamente tomando a cruz. Discípulo é perda. Então, discipulado é perda, mas uma perda que demonstra uma gloriosa vida quebrantada. Quem aceita essa condição torna-se discípulo, perde a sua vida da alma para ganhar a vida em Deus. Ou seja, perde o desejo da alma, a vida da alma, os seus caprichos, para tomar posse da vida divina, da vida de Deus. Quem não aceita vive uma vida natural e medíocre. Como disse alguém, é uma frase que nós lemos, alguém vai lembrar no primeiro dia da nossa aula inaugural. Não é tolo aquele que perde o que não pode guardar, para guardar o que não pode perder. Alguém entendeu? Vou ler novamente. Não é tolo aquele que perde o que não pode guardar, para guardar o que não pode perder. Ou seja, não é tolice você abrir mão, por exemplo, de coisas que vão ficar aqui. Isso não é tolice, eu tenho que abrir mão dos meus desejos, dos meus caprichos, para poder tomar posse de uma coisa que eu não posso perder, que é a minha salvação, a minha alma. Então não é tolice alguém abrir mão do mundo, que é uma coisa que você pode perder. Não é tolice você abrir mão do mundo para tomar posse daquilo que é mais importante, que você não pode perder, que é a salvação da sua alma, certo? Então seria essa a ideia do pensamento. Aí vem aqui 3 níveis de relacionamento de Jesus no seu ministério. Eu não vou ler agora, só vou fazer o comentário, para não dar mais tempo ler. Olha, Jesus se relacionava com 3 tipos de pessoas. Com a multidão. Onde Jesus ia, a multidão seguia Jesus. Porém, o nível de relacionamento de Jesus com a multidão, eu achei que isso aqui é bem interessante, diz o seguinte, olha, o ministério de Jesus foi um ministério de multidões, mas ele nunca as priorizou. Por quê? O nível de resposta, de compromisso da multidão é pequeno, inseguro e desconhecido. Que compromisso tem uma multidão? Ele está ali, tem gente, por exemplo, olha, existem pessoas que às vezes têm um protesto, eles juntam na multidão e nem sabem por que está ali. A gente ouve agora, vem cá, por que tu está aqui? Ah, você ouviu um monte de gente, eu peguei e juntei. Então tem gente que está na igreja que não sabe nem por que está aqui. A gente sabe que tem. Tem pessoas que tornam amigo dos crentes, aí vem para a igreja, congrega, dá oferta, entendeu? Faz tudo, mas se for brincar, e como é que foi o seu encontro com Jesus? Ele não sabe dizer nada. Então, o compromisso da multidão com Jesus, ele é bem fraco, é coisa mais emergencial. Então, é uma resposta muito fraca, o nível de resposta é muito fraco, não há compromisso. O compromisso é o mínimo, não é isso? E a firmeza, a massa é levada pelos seus ídolos, ela vai e vem com extrema facilidade. Então Jesus tinha aqueles que faziam parte da multidão, aqueles discípulos que faziam parte da multidão. Tinha aqueles que eram seguidores ocasionais, que vinham a Jesus por uma emergência. Aí nós temos o caso de Nicodemos, que procurou Jesus de noite, porque queria estar com Jesus, o jovem rico, alguns que veio ali só por um caso específico. Mas Jesus tinha os seus discípulos, que é o nosso caso, não é isso? Quem eram os discípulos? Esse daqui vale a pena ler. O terceiro nível de relacionamento que Jesus construiu foi com os seus discípulos. Nesse nível de discípulo, há o que? A intimidade. Nesse nível, a liberdade de expressão de pensamento. Olha aqui, né? O discipulado tem que possibilitar a liberdade de expressão de pensamento. Um discípulo, por exemplo, um mestre a ser questionado não pode dizer cala a boca. Se o discípulo está aprendendo com o mestre, ele quer aprender como é que o mestre vai mandar o discípulo calar a boca.
Como é que o discípulo vai aprender se quando o discípulo pergunta o mestre manda o discípulo calar a boca? Está entendendo? É uma contradição. Então, no nível com Jesus de relacionamento de discipulado, é aquele que você pode perguntar para Deus, pode colocar suas dúvidas, suas queixas, você pode ser ensinado, entendeu? Então, esse é o nível do relacionamento do discipulado, é um nível que envolve intimidade. Então, se você tem intimidade, você pode discordar, pode perguntar, entendeu? Você pode falar tudo. Então, no nível do discipulado, o relacionamento é de intimidade, de liberdade de expressão, de pensamento, de compromisso. Gente, quem é discípulo, olha, alguém é obrigado a ser discípulo de alguém? Não, já começa por aí. Porque para você ser discípulo, você tem que querer seguir alguém. Então, se você quer, porque você assume um compromisso com aquela pessoa. Então, o nível de relacionamento de discípulo com Jesus é o nível do compromisso. Então, eu não tenho compromisso, não é com a igreja, meu compromisso é com Jesus. É o nível esse nível de compromisso. Renúncia total, etc. E aí, mas Rafael, muitos têm priorizado o ir sem o ser. Então, você tem que fazer o ir de Jesus, mas primeiro você tem que ser discípulo. Muito está querendo ir, mas nem ele ainda é. Ele já está querendo fazer discípulo, mas ele ainda não é discípulo. Olha que interessante, temos aqui, o realizar a obra de Deus. Olha, muitos estão querendo, muitos têm priorizado o ir sem o ser. O realizar a obra de Deus, ao invés de crescimento em vida e formação de caráter. Quantos aí estão fazendo a obra de Deus, mas a vida deixa muito a desejar? Mas quer fazer a obra de Deus, quer ganhar os outros, a alma dos outros, mas está perdendo a sua própria alma. Entendeu? Então isso aqui é bem interessante. Discipulado nos fala de ensinarmos e praticarmos junto as disciplinas espirituais. Só o discipulado equilibrado pode gerar líderes aprovados. Isso aqui é uma das partes que mais me chamou a atenção. Olha o que temos aqui, olha. Só o discipulado equilibrado pode gerar líderes de fato aprovados. Porque a pessoa foi instruída, foi ensinada. Deus está muito mais interessado, olha isso aqui, gente, olha. Deus está muito mais interessado em agir em mim do que através de mim. Ou seja, a primeira emergência, ou o primeiro desejo de Deus é que ele seja gerado em mim, para que através de mim ele seja gerado em outras pessoas. Mas o que muitos têm feito? Muitos querem levar Jesus às pessoas, mas ainda não trouxe Jesus à sua própria vida. Era o que Jesus falava dos fariseus, não é isso? Que eles colocavam fardo pesado de coisas corretas que as pessoas deviam fazer, mas diz que eles sequer tocavam com o dedo. Então essa frase aqui, vale a pena a gente repetir. Olha, Deus está muito mais interessado em agir em mim do que através de mim. E aí ele fecha dizendo assim, olha, o vinde de Jesus, o vinde está antes do ide. Então antes de Jesus, antes de você ir para alguém, primeiro você tem o que vir a Jesus, vinde a mim, para depois ir aos outros. E aí a gente fecha essa lição aqui, o resto é só falando de maneira superficial. Gente, olha, só fazendo uma observação, que no verso aí da síntese aí, é a mesma coisa, né? Porque eu tinha a impressão que saiu errada, ficou imprimindo só a mesma página, aí eu peguei e aproveitei para não desperdiçar, mas é só a frente, o verso aí não vale nada. Bem, tenho aí quantos minutos? Tenho aqui, eu tenho no máximo 15 minutos para eu fazer a síntese das lições. Já fiz a primeira, na verdade eu comentei praticamente quase toda a primeira lição. A primeira lição que nós estudamos aqui foi sobre conhecendo a Bíblia. Foi a primeira lição, depois da lição, o que é discipulado. Na verdade a segunda lição, a primeira é discipulado, a segunda foi conhecendo a Bíblia. Olha, nessa lição aqui, nós vimos o que? O que é a Bíblia? Nós vimos que a Bíblia é uma coleção de livros, não é isso? Então a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros. Então a Bíblia ela é composta aí de 66 livros, não é? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, e esse nome Bíblia é coleção de Bíblia, é coleção de livros. Também nós vimos o quê? Que o nome Bíblia não encontra na Bíblia. Então se for lá ler a Bíblia, você não vai achar o nome Bíblia. A Bíblia é um nome secular que foi dado a esse conjunto de livros sagrados. Na Bíblia você vai encontrar a palavra do Senhor, o livro,
essas expressões vocês vão encontrar referindo à Bíblia, mas o nome Bíblia não existe na Bíblia. Então, em síntese, foi isso que nós vimos. Nós vimos também que a Bíblia, eu não vou ler, mas eu vou comentar. A Bíblia, ela é o livro básico, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, e basicamente é um livro universal, é o livro mais lido do mundo. O livro mais lido do mundo é a Bíblia, e é o livro básico do cristão. Crente sem Bíblia é um negócio estranho, entendeu? Crente tem que ter Bíblia, certo? É impossível. Mas já estão falando que não precisa, não tem no celular. Aí a gente, inclusive, foi aqui ou foi na escola dominical? Foi na escola dominical que nós levantamos uma questão em relação, mas nada no celular não tem a Bíblia, então não precisa mais a Bíblia, mas sem a gente traçar comentários maiores, existe a questão da representação. Olha, por exemplo, nós não podemos, por exemplo, pensar e muitas coisas que existem na vida, elas são tomadas a partir de uma representação. Então, o que a Bíblia representa para o cristianismo não pode ser substituído por um celular. Então, por exemplo, o livro em si aqui é folha material, é linguagem humana, mas isso aqui representa bem mais do que um mero livro. Isso aqui representa a nossa fé, a nossa identidade. Abrir mão dessa representação aqui é você, indiretamente, você apagar a memória da Bíblia dos olhos, da vista e com o passar do tempo do coração das pessoas. A representação da Bíblia, isso aqui é indiscutível. Não há como pensar uma igreja que ela abra mão da Bíblia. Eu não falo, não é do conteúdo, o conteúdo da Bíblia mesmo, porque a Bíblia diz que o conteúdo tem que estar onde? No coração. Agora isso aqui, gente, isso representa muito para nós. Então uma igreja que com o passar do tempo ela abre mão da Bíblia, o pastor abre mão da Bíblia por um tablet, por um computador, ela está correndo sérios riscos, porque isso aqui tem um valor representativo. É como, por exemplo, o vinho e o pão. São um pedaço de pão, como qualquer outro pão, um suco como qualquer outro. Ele em si não tem valor nenhum. A Bíblia, material em si aqui, a letra, a folha, isso aqui não tem valor nenhum. Entendo, estou dizendo que a Bíblia não tem valor, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui, tanto é que tem gente que na delegacia, isso aqui para fazer cigarro de maconha, porque a folha é bem fininha, dá para enrolar um baseado melhor. Agora, o que isso aqui, esse livro, independente do conteúdo, porque o conteúdo pode estar no céu, agora o que ele representa é muito forte, entendeu? Aqui tem uma representação. Então, o pãozinho lá da ceia, o vinho lá tem uma representação. Ali é o quê? Não é o sangue de Cristo, não é, mas representa, nos remete, ao corpo e ao sangue de Cristo. Então isso aqui nos remete o quê? A questão de que temos aqui uma carta de Deus nas nossas mãos, que é a sua palavra. Isso não pode ser de maneira nenhuma. Gente, é só síntese, eu não posso aprofundar. Então, primeira lição 2, nós vimos isso. Lição 3, conhecendo Deus. Falamos dessa lição, que conhecer Deus é algo que você conhece Deus relacionando com Deus. Por quê? Porque não se conhece Deus, não é um ser que você vai conhecer pelo caminho humano. A Bíblia diz que Deus ele é o quê? Deus ele é Espírito. Então o homem, para se relacionar com Deus, só através do Espírito. É o Espírito Santo que nos leva a nos relacionar com Deus. E aí nós vimos em relação a conhecido Deus, o Deus Pai, que é a lição 3, que seria essa divisão, só a nível didático. Eu não vou entrar no mérito da discussão, porque senão vai entrar numa discussão aqui que não vai sair. Mas nós, em termos didáticos, nós dividimos que existe o Deus Pai, que é o Deus que em termos de obra seria o Deus lá que comandou o ato da criação, mas não quer dizer que na criação Jesus não estava lá, não quer dizer que o Espírito Santo não estivesse lá, mas em termos de história, do agir na história humana, nós temos o Deus Pai agindo, não é isso? Até que veio, no caso, durante toda a antiga aliança, ia mandando Jesus. Aí depois nós vamos para a lição 3, que é conhecendo Jesus Cristo, que é exatamente o Deus Filho, o Deus encarnado, que morreu para salvar o homem, é o Jesus, o Verbo encarnado. Na lição 4, nós vimos na lição, que aí foi 3.1, na lição 3, conhecendo Deus, 3.1, conhecendo Jesus Cristo, que também é Deus, e na lição 3.2, nós vimos conhecendo o Espírito Santo, que seria aquele que veio
no caso, para dar continuidade à obra assim que Cristo, né, ele foi aos céus, aí o Espírito Santo veio para aplicar a obra da salvação no coração dos homens. Mas, em resumo aqui, tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo, é apenas um Deus só. Esse é o tema, para mim, é o tema mais difícil da Bíblia. Eu não entendo, mas eu aceito. Eu aceito que existe a Trindade, mas não vejo lógica nenhuma em dizer que três coisas é uma só. Aí vieram com exemplo de som 3 em 1, tá e que, mas isso tudo é bobagem. Não é compreensível a doutrina da Trindade. O que a gente sabe muito bem é que a Bíblia está registrada a ação de Deus Pai, a ação do Deus Filho, a ação do Espírito Santo é clara na Bíblia. Nós vemos o próprio Jesus estava ali sendo batizado, está o Espírito Santo que desce numa forma de uma pomba e está uma voz falando. Ali são três seres, mas a Bíblia diz que só há um Deus, uma só fé, um só Deus, um só batismo. Não queira entender isso, senão você fica maluco. Agora, não, nem adianta tentar explicar. Que certo, eu gosto de dar o exemplo, e não é o exemplo do ventilador, mas cai numa contradição filosófica, que eu gosto de dar o exemplo do seguinte, olha. Eu gosto desse exemplo aqui, ó. Temos aqui uma essência, e essa essência se chama Deus, e dentro dessa essência nós temos três: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é o material, vamos dizer assim, é a essência, e temos três, ou seja, pergunto para você, isso aqui tudo é um só, sim ou não? Isso aqui tudo é um só, sim ou não, gente? Sim. Mas isso aqui é um? Isso aqui é um? Não tem três elementos aqui distintos? Tem. Mas a essência deles é uma só, porque se chama Deus. Essa seria uma maneira, na minha concepção, uma maneira lógica para você sair fácil do assunto da Trindade. Porém, cai numa tremenda contradição filosófica. Porque quando eu uso o termo essência, esse termo ele precisa estar localizado. Ou seja, a essência é matéria. Tem que estar localizado no tempo e no espaço. E Deus não é matéria. Então Deus não é essência. Porque a essência tem matéria, tem corpo, tem limitação. E Deus, ele é eterno, não tem princípio nem fim. Então, o exemplo que parece responder, não responde. Eu deixo sim. Deuteronômio 29. Esse é o texto. Esse daí sim a gente pode usar sim. Porque muitos usam esse para sair de texto que tem que pesquisar. Deuteronômio 29. As coisas reveladas pertencem ao homem e as encobertas pertencem a Deus. E não quero entender Trindade porque não dá para entender. Agora que Deus é três e é um só, como é isso é que eu não sei, só sei que Deus existe. Não vai entender Deus, você fica doido. Sim, ligeirinho que eu quero voltar aqui. Era físico, era matemática, tinha contido e está contido. Mas Deus, Jesus e o Espírito Santo está contido em Deus. Não, mas Deus não é. E o Pai? E o Pai está contido em quem? Mas Deus não é o Pai? Aí é que está o problema. Então, quem é que vem primeiro, o Pai ou o Filho? Quem vem é o Pai. Então, Jesus não é eterno, porque ele vem depois. Eterno não tem início, não tem fim. Mas está tudo contido. Sim. Ele é menos que Deus. Jesus é menos que Deus, o Espírito Santo é um Deus reforçado. Não. Quem é que veio primeiro? Que a gente fala primeira, segunda e terceira pessoa, né? Como se houvesse aluno que veio primeiro, segundo, primeiro é o Pai, segundo é o Espírito Santo, é o Filho. Não, isso não existe. Mas isso é outra organização. Não, isso é só uma ordem didática, é para ensinamento didático. Não existe esse negócio de um veio primeiro que o outro. Então, Jesus e Deus são só, nenhum veio primeiro do que o outro. Nem tamanho, nenhum é mais forte do que o outro, nenhum veio primeiro, eles são eternos. Porque se você colocar que um veio depois do outro, você vai dizer que um não é Deus. Porque a ideia do Deus é a ideia de que nem tem princípio, nem tem fim. Deus, ele é eterno. E isso é o coração da defesa da nossa fé. Viu, gente? O coração da defesa da nossa fé é que Deus é eterno. Dá para entender quando ele fez o homem, né? Ele falou, fazer as coisas, faça-se o céu, façamos o homem, é trindade. Aí quando ele falou, façamos o homem, não foi ele. Agora, exatamente. Mas será que naquele momento era um indivíduo que está falando ou estavam os três ali na hora? Façamos o homem, mas ele já tinha convicção que aquilo era de tudo.
como é que diz? Depois que se movimentava o Pai, o Filho e o Espírito. Não, porque a ideia do façamos, é claro que em termos gramaticais já está dizendo que é mais de uma pessoa, certo? Façamos. Nós tem que ser no mínimo 2, então aí já encaixa a trindade. Agora o problema é assim, será que tinha 3 deuses lá na hora, vamos fazer o homem aqui, ou era um Deus só falando isso? É melhor nem querer saber. Nem querer saber. Porque aí a gente vai cair, olha, porque, por exemplo, só um momento, porque se malha muito, por exemplo, os unicistas. No caso, a Voz da Verdade, por exemplo, é unicista. Os unicistas dizem o seguinte, que existe um só Deus, que se manifestou em 3 momentos diferentes, mas que é um só. Nós, a maioria, não somos unicistas. Nós temos que há 3 pessoas na Trindade, que é um só, que é difícil explicar. Não, para os unicistas não há 3 pessoas, é uma pessoa só, que manifestou como um pai, a mesma pessoa manifestou como um pai no Antigo Testamento, como filho no Novo e como Espírito Santo agora, mas que é uma pessoa só, não 3 pessoas da Trindade, é uma pessoa só. É o que o unicista defende, e que se for usar a lógica, seríamos obrigados a ser unicista, mas se usássemos a lógica. Agora, como o Ivete falou, é melhor não querer entender isso. Zaga, mas será quando Deus... Mas vamos sair daqui, que é só simples, eu tenho que sair daqui. Será que eu não quis dizer, quando assim, que o cidadão não fosse egoísta, que eu faço, que eu conheço o irmão nosso, falou melhor, falou santo. Eu sou do bom, eu faço isso, eu faço aquilo sozinho. E não é mesmo. Você quer encaixar onde isso aí? Ele tem que fazer. Eu acho que quando Deus façamos do homem a nossa imagem, a nossa semelhança, eu acredito que é para você não usar o eu faço. Não. Eu vejo assim. Não, isso é fraco. Porque tem os 3. Não. Pai, filho e Nada a ver isso, não. Qual o homem não falar, eu faço? Não, ele tem lógica. Sem sentido. Não, eu faço, eu sou do bom. A ideia do... Aí tem um sentido. Não, eu não vejo sentido nenhum. Mas você está fazendo uma aplicação louca, eu viajo de pregador, entendeu? Mas isso aí não. Olha, uma explicação gramatical para isso tem. Porque, no caso, nos pronomes de tratamentos, que isso é muito, vamos dizer assim, isso é muito cultural, o uso desses pronomes. Usar no plural é uma forma de você, às vezes, quando alguém está investido de autoridade, ele fala nosso, vosso. Por exemplo, Pai que está no céu, Pai nosso que está, venha o vosso. Dá a entender o quê? Que São vários está dirigindo o que há vosso Senhor. O católico usa muito isso, já viu o católico usando? Vosso santo nome. Usando para um só, eles chamam um de vosso. Então, há o pronome de tratamento para vossa santidade, o meu e o vosso. O vosso não é mais de um? E a gente usa o quê? Para o Papa, qual é o pronome de tratamento para o Papa? Vossa santidade, mas ele é um elemento só. Então, alguém toma a expressão façamos como se fosse indiretamente o uso de um pronome, o próprio Deus usando esse vosso, mas como se nós façamos, mas como se fosse um indivíduo só. Mas aí é uma leitura muito doida. É melhor parar por aqui, entendeu? Bem, então vimos aí sobre Deus, conhecendo a salvação. Nesse texto, basicamente nós vimos que salvação só por intermédio de Jesus. A Bíblia diz que em nenhum outro a salvação, porque debaixo do homem nenhum outro nome foi dado pelo qual devamos ser salvos. Essa foi a lição de número 4. A lição de número 5, conhecendo a igreja. Nós vimos o quê? Que a igreja, ela é o corpo de Cristo, e a igreja ela não pode ser tomada como uma mera organização. Então a igreja de Cristo não é religião, a igreja de Cristo não é organização. A Bíblia diz que Cristo ele é o que? O cabeça da igreja. Então, num sentido espiritual, igreja não é organização. Igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que ele é o cabeça e nós somos o que? Membros um dos outros, e igualmente pertencemos ao seu corpo. Então esse é o verdadeiro sentido de igreja. Então a igreja é uma obra espiritual, não é uma obra material. E a igreja ela é universal, também do reino de Deus, e invisível, certo? A igreja ela é universal, e só Jesus é quem conhece os seus, certo? Aqui todos nós aparentemente somos igreja, mas é Jesus quem sabe de fato aqueles que o pertencem. E nós não sabemos, sabemos também. Só 2 pessoas sabem disso, é Jesus
e você mesmo sabe até quando você é igreja ou quanto você é igreja. A lição número 6, falamos sobre conhecendo o valor da oração. Gente, nessa lição nós vimos que a oração, gente, é uma ferramenta, a oração, eu não gosto nem de falar ferramenta, porque empobrece a oração. A oração, nessa lição nós discutimos que a oração é uma forma de você relacionar com Deus. Então a oração, para quem tem experiência, quem não tem, eu aconselho que desenvolva. A oração te deixa mais sensíveis às coisas espirituais. O crente que ele ora, ele é mais compreensível, ele é mais tolerante, ele enxerga os outros com olho de amor, com olho de compaixão, ele é mais misericordioso, ele tem mais facilidade de ouvir a voz de Deus, de entender a Bíblia, de falar de Jesus. Ele transmite uma coisa que só quem ora que sabe o que é. Então há um segredo na oração que ela te leva para mais perto de Deus. E hoje, infelizmente, nós vivemos numa geração que não sabe o que é orar. Poucos conseguem, e quando eu falo orar, não é ficar de castigo ali com o joelho ralando no chão, vira de um canto, vira para o outro e senta, não é isso não. Eu falo é ter uma disposição, e mesmo porque orar não é só ajoelhar, né? Isso que a gente criou na mente, que oração é de joelho. Eu diria que joelho é a maneira mais expressiva da nossa humilhação diante de Deus, é o joelho. Porque quando você ajoelha, qual a ideia de ajoelhar? Ajoelhar é você se humilhar. Você pedir alguém para ajoelhar nos seus pés é capaz de levar um murro na cara, entendeu? Porque ajoelhar é sinal de humilhação. Então, tomar a oração de joelho como modelo ideal de oração é porque é o modelo que expressa mais humilhação diante de Deus. Agora, infelizmente, nós temos que, não sei se é possível recuperar isso, mas a nossa geração tem que aprender o valor da oração. Aprender a orar, tirar momentos com Deus, para ouvir a voz de Deus, para acalmar o espírito. Nós temos que desenvolver a oração. Ligeirinho que o tempo já foi. Rápido? Na festa dos jovens aí, você pregaram agora. Pregou domingo à noite, ele disse que a oração é uma obrigação. Não, eu não queria que oração é obrigação. Mas como obrigação, ele cansa, né? A oração tem que ser necessidade, obrigação não, porque tudo aquilo que é obrigado é forçado. Você tem que ter necessidade, porque olha, orar não é conversar com Deus, agora eu vou obrigar eu falar com Deus se eu não quero falar, tu não vai com a cara da pessoa, é obrigado a falar com a pessoa, não. Você tem que sentir necessidade de falar com Deus. Então oração não é obrigação, oração tem que ser necessidade da alma. Eu preciso falar com Deus entendeu? E vou. E ajoelhou, tem que rezar, né? Isso como diz lá fora. Não está ajoelhando para bater papo, ficar no celular, entendeu? Então, orar é conversar com Deus. Bem, então nós vimos sobre a ideia, sobre o valor da oração. Nós vimos na lição 7, vou correr sobre o discipulado e a fé. Falando no que fé, existe a fé como ferramenta, mas eu não sou muito chegado a isso. A gente tem que usar a fé como ferramenta. Está doente com dor de barriga, tenta usar a fé para sarar a dor de barriga. Está desempregado, mas para mim isso é muito pobre para falar de fé. Então fé, na minha visão aqui, na leitura que eu fiz, fé é relacionamento com Deus. Orou, continuou doente, continuou acreditando em Deus. Para mim isso é fé. Estou desempregado, fiz campanha, orei, continuo desempregado, mas continuo confiando em Deus. Para mim essa é a verdadeira fé. Essa fé que está com a dorzinha, orou, Jesus foi curado, eu sou homem de fé, para mim, ali houve um milagre, misericórdia de Deus, mas para mim fé é Jó. Ó Senhor, se tu me matar, eu continuo confiando em ti. Para mim isso é fé. Porque a fé de Jó era uma fé relacionamento, não era uma fé de interesse, porque eu estou doente, aí eu orei, Jesus curou, Jesus não me curou, fiquei com raiva, vou atrás de outra igreja, atrás de campanha, isso aí não é fé não. Então fé, relacionamento. Também sobre o discípulo e a impureza. O que é impureza? Impureza é tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Tudo, qualquer coisinha que afastou o homem de Deus, que manchou a comunhão com Deus, é impureza. Isso pode ser um sorriso, pode ser uma brincadeira, pode ser qualquer coisa, entendeu? Afastou o homem de Deus, é impureza. Falamos sobre a doutrina do pecado, que o pecado é pecado e vai ser pecado sempre. Uma vez pecado, sempre pecado, né? Como o Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, os flamenguistas. Ainda bem que eu não sou nada disso. Então pecado é pecado e acabou, gente. Não vai chegar um tempo que vai vir os bons tempos, que aquilo que era pecado deixou de ser pecado. Isso não vai acontecer nunca. Pecado é pecado, afasta o homem de Deus e acabou. Independente que nos tornamos modernos demais e muita coisa que era pecado no passado, hoje dizem que não é mais
pecado. Então, aqui, nessa lição do pecado, a gente falou sobre os agentes, melhor uso, as características do pecado, foi bem interessante. O pecado como um ato. O pecado é um ato que alguém pratica, mas não é só isso. O pecado é um estado, ou seja, o homem está no estado de pecado, faz parte da sua natureza. O salmista diz o quê? Que em pecado me concebeu minha mãe. Então o homem tem a natureza pecaminosa. Então é um estado, é um princípio, é uma lei que nos obriga a pecar. Há uma lei no nosso corpo que nos obriga a pecar. Por isso que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. E o pecado também tem uma essência, que é o vírus lá do Éden que pegou a gente. Falamos sobre a tentação, entendeu? Tentação. Falamos o quê? Que Deus, ele não tenta ninguém, Deus nos prova. Porque a prova tem como objetivo a aprovação, testar conhecimento. E a tentação, ela tem como único objetivo a queda. Toda tentação vem para nos derrubar. Então Deus não tenta ninguém, porque ele também não pode ser tentado. Mas o diabo, assim, ele nos tenta. A Bíblia diz que pelos nossos olhos, a concupiscência dos nossos olhos, nós somos tentados, engodados para praticar o erro. Falamos sobre o agente da tentação. Quem são os agentes da tentação? O diabo, o mundo e a nossa própria carne. Também falamos sobre o discípulo vivendo cheio do Espírito. Aí ele diz, se nós vivemos no Espírito, nós não vamos satisfazer a vontade da carne. Então todo crente que tem dificuldade de fazer a vontade de Deus é porque não está andando no Espírito, está andando segundo a carne. É simples. Tem trabalho, tem dificuldade de fazer a vontade de Deus porque está segundo a carne. Por quê? Porque é o Espírito de Deus nos leva para as coisas de Deus. A carne nos leva para as coisas da carne. Então toda vez que você perceber que você está tendo dificuldade de fazer a vontade de Deus, é porque tu está na carne. Vai buscar Deus, vai orar, vai consagrar, vai aproximar-se de Deus para você estar andando em Espírito. Também nós vimos sobre doutrinas e costumes, uma lição também. Mostrou o quê? Que a doutrina ela é divina, a doutrina ela é de Deus, ela não muda, o costume ele é local, com o passar de tempo ele cai de moda. Por quê? Porque o costume ele é humano. Aí do outro lado nós temos a origem da doutrina. A doutrina é divina, o costume é humano. Quanto ao alcance, a doutrina é geral, o costume é local. Quanto ao tempo, a doutrina ela não muda, o costume, com o passar do tempo, ele vai mudando. E tem igreja que tem mais costume do que doutrina. Lição 3, o discípulo, agora também nessa lição, lembrando, eu abordei que costume é cultura. E um povo que não tem cultura, ele não tem identidade. Uma igreja que não tem o mínimo de costume é uma igreja sem identidade. Falando aqui para nós assembleianos, porque nós perdemos basicamente a identidade, que a gente não sabe quais são os nossos costumes. Ninguém nem fala que pode, nem que não pode, fica em cima do muro e cada um faz o que achar que tem que fazer. Porque no passado, cada grupo religioso tinha uma identidade. Aquele irmão ali é da Deus é Amor, aquele ali é da Assembleia, hoje não, ninguém sabe mais nada. Então, em se tratando de Assembleia de Deus, a gente abriu mão dos costumes que a sua cultura universitária era coisa de homem, e aí a gente perdeu a nossa identidade. Costume é cultura. Um povo que não tem cultura, ele não tem identidade. Quando os portugueses vieram para o Brasil, o que eles fizeram? Destruiu a cultura do índio. Quando destruiu a cultura do índio, hoje é um bicho exótico, entendeu? Acho que agora já está tirando documento, entendeu? Mas até tempo nem documento tinha. Por quê? Porque não tem mais cultura, perdeu a identidade. Então a igreja tem que ter costume sim. A Bíblia diz o quê? Para não remover os marcos. O que é marco? Marca é da limitação, é normas. É necessário que tenhamos normas, porque senão a gente perde. Uma casa, cada casa tem costume. Uma casa onde o filho faz o que quer. Toda casa tem norma, tem costume. E eu particularmente, eu não acredito em nada que não tenha norma. Uma escola sem norma não funciona, uma igreja sem norma não funciona. Então a gente tem que ter norma, e norma também está aqui. Tem que ter norma com a gente, entendeu? Então os costumes e as normas são essenciais. O 13, vemos o discípulo, a lição 13, o discípulo e a comunidade, mostrando o quê? Que o cristão, ele não pode fugir da comunidade, não. A Bíblia diz que a luz tem que brilhar onde? Nas trevas. Você não pode ser crente só dentro de casa. Agora eu virei crente, aí porque tem pessoa que quando vira crente, aí ele torna a pessoa, ele não fala mais com o vizinho, não fala com as colegas de trabalho, entendeu? Aí vira uma coisa. Mas não, o crente tem que ser uma pessoa agradável. Ele tem que mostrar na comunidade, né, Jesus, através da sua vida. Então, viver em comunidade. Falamos também sobre o discípulo e o evangelismo. O discípulo tem a obrigação de evangelizar. Jesus nos chamou, nós somos chamados,
e temos agora também que levar Jesus a outras pessoas. Falando sobre o discípulo e o perdão, lição muito difícil. Se nós não perdoamos, Jesus não nos perdoa. O crente mostra que de fato Deus está no controle da vida dele quando ele consegue liberar o perdão. Agora é claro que liberar perdão não quer dizer que necessariamente o relacionamento vai ser o mesmo. Eu vou ter que conviver com alguém que quer arrancar o meu pescoço. Não necessariamente. Mas a Bíblia diz que naquilo que depender de mim, mas nem sempre tudo depende da gente, né? No que depender de mim, a gente tem que ter paz até com os nossos inimigos. Mas tem coisa que você tem só que fazer a sua parte. Precisa do perdão, você libera perdão. Se não dá para conviver junto, fazer o quê, não é isso? Tem pessoas que infelizmente não dá para conviver junto e é até aconselhável que você afaste mesmo. Agora, jamais negar o perdão. Que vive afastado, mas que o perdão seja liberado. Também o discípulo é a idolatria. Nós falamos que idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Desde lá o Cosme e Damião ao pastor, o homem de Deus. Se ele tomou o lugar de Deus no meu coração, tornou um ídolo na minha vida, tem que ser abandonado, certo? Também vimos sobre a história da Assembleia de Deus, que tem uma história bonita, que espero que termine bem, entendeu? Aí falamos sobre os nossos fundadores, homens que vieram lá, missionários suecos que tiveram lá uma experiência, né, nos Estados Unidos, Palmir, dessa lição aqui, entendeu? E aí trouxe esse movimento aqui para o Brasil. Aí Almir contou toda a história aqui no Brasil. Estados Unidos começou lá o movimento da Assembleia lá em 1914 e do Brasil em 1911. Então já temos aí 100 e tantos anos, de 105 anos de Assembleia de Deus. Uma história linda, maravilhosa, mas que a gente não pode ficar preso a ela, viu? Porque nós não somos museu para viver de história, temos que viver o aqui e o agora, não é isso? Se por acaso, já acabou o tempo. Ele abriria o chão e enfiaria a cabeça dele. Já respondi sua pergunta. Agora eu vou para a lição número 18. Ele já morreu de infarto, tem que se internar na UTI. Bem, lição 18. A mordomia cristã. Nós falamos nessa lição, que foi a última lição, não foi? Sobre a mordomia cristã, que tudo que nós temos pertence a Deus, né? Isso, tudo que nós temos pertence a Deus, e que a gente deve usar das coisas apenas como mordomos, sabendo que tudo que temos pertence a Deus. Falamos sobre a questão do dízimo, que o dízimo é bíblico, tinha uma finalidade específica dentro do contexto do Antigo Testamento. Não é pecado ninguém pagar dízimo, mas o que há de doutrina, de ensinamento no Novo Testamento é que o cristão tem que contribuir com alegria, porque Deus ama aquele que dá. Então, seja o dízimo, seja a oferta, a Bíblia diz que o seu dízimo tem que ser não por obrigação, nem por necessidade, mas por alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Se querem devolver o dízimo, que eu não gosto nem da palavra devolver, nem da palavra pagar, porque eu não tenho obrigação nem de devolver, nem de pagar. Eu tenho que ter um reconhecimento que o que eu tenho foi Deus que me deu, e como sinal de gratidão, com alegria, eu devo ou 10%, ou 50%, ou a minha oferta. Mas o que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento é a liberalidade. Aí o texto que nós lemos aqui diz o seguinte, que foi um texto que a gente fez questão de ler aqui quando nós estávamos falando sobre esse, que é 2 Coríntios 9:7, que diz assim: cada um contribua segundo propõe o seu coração, não com tristeza, porque tem gente que vai tirar o dízimo, ele fez as contas todas, esqueceu que tinha que tirar o bendito do dízimo, vai dar uma raiva nele, entendeu? Ele tira o dízimo com raiva e traz para a igreja, perdeu o tempo. É melhor pegar, ter estourado os 10% do que vir aqui. Não é assim que acontece? Moço, eu calculei tudo agora o dízimo, aí fica triste, com raiva, assim, meu Deus do céu, meu negócio do dízimo, entendeu? Então a Bíblia diz o que? Olha, não com tristeza e nem por constrangimento. Aí, velho, tu paga, vou colocar teu nome no mural lá que tu não paga dízimo, vou pôr o nome do dizimista. Então, isso é constrangimento. E é errado. É claro que é errado, entendeu? E a Bíblia diz que nem por necessidade tem outras versões. Mas por quê? Mas porque Deus ama o que dá com alegria, com prazer. Acabou. Gente, eu não quero saber de sede, não, que teve lá não. Você falou de dízimo agora, peraí. É Pascoal. Não, mas deixa o negócio de sede pra lá. Auxiliares, diáconos e presbíteros. Eu vou até desligar aqui.